O som da chuva batendo nas folhas de bananeira era o único barulho no mundo quando Carmen Oliveira sentiu a primeira contração rasgar seu corpo ao meio. Ela mordeu o próprio punho para não gritar, porque gritar significava chamar atenção, e chamar atenção significava ser encontrada. E se a encontrassem ali, naquele casebre, esquecido na beira da estrada velha de Tiradentes, iam tirar o bebê dela. Iam dizer que ela não prestava para ser mãe, que moça solteira não cria filho direito, que era melhor entregar para uma família de bem. Mas aquele bebê era dela, só dela, a única coisa no mundo inteiro que ninguém podia tirar. Carmen tinha 17 anos, mãos calejadas de tanto esfregar roupa no rio e um coração partido em 1000 pedaços. 3 meses atrás, ela ainda acreditava em amor. Acreditava nas palavras de Renato quando ele dizia que ia casar com ela, que ia enfrentar a família, que não importava ela ser filha de lavadeira e ele filho do juiz da comarca. Acreditava quando ele a beijava escondido atrás da igreja, quando prometia que ela seria a mãe dos filhos dele, quando jurava que o amor deles era maior que qualquer diferença social. Mentiras, tudo mentira. Quando ela contou que estava grávida, viu o rosto dele mudar. O amor evaporou dos olhos castanhos como água no sol quente. Você tá inventando isso para me prender. Ele tinha dito, a voz fria como nunca. Deve ter sido outro. Você deve ter se deitado com outro e agora quer botar a culpa em mim. Carmen tinha caído de joelhos, implorando que ele acreditasse nela. Mas Renato já estava de costas. Já estava indo embora. Já estava apagando ela da vida dele como se apaga riscos de giz. Uma semana depois, a família dele espalhou pela cidade que Carmen era moça de vida fácil, que tinha tentado extorquir a família honrada do juiz, que era igual à mãe, que já tinha fama duvidosa. O padrasto de Carmen, um homem duro que bebia demais e batia mais ainda, deu um ultimato. Ou ela tirava aquela vergonha da barriga ou saía de casa. Dona Neuza, a mãe de Carmen, chorou. Implorou para a filha ir embora antes que o marido fizesse algo pior. Deu para Carmen 3 panos de prato, uma trouxa com roupas velhas e o terço que pertencia à avó. Vai, minha filha, procura as irmãs na cidade vizinha. Elas acolhem moça em situação. Mas Carmen não foi, não conseguiu, porque nas histórias que ouvia, as irmãs tiravam os bebês das moças solteiras e davam para famílias ricas. E ela não ia deixar. Aquele bebê, fruto de um amor mentiroso, mas dela de verdade, ia ficar com ela, custasse o que custasse. Então fugiu. Encontrou aquele casebre abandonado, antiga casa de um tropeiro que morreu fazia anos, e se escondeu ali. Comia o que conseguia catar, mangas caídas, milho das roças alheias colhido de madrugada, água do riacho. Rezava todo dia para o bebê aguentar, para ela aguentar. Mas agora, naquela noite de junho de 1958, enquanto a tempestade caía, como se o céu tivesse rasgado, o bebê estava nascendo. E Carmen estava sozinha, completamente sozinha. A dor era insuportável. Ela se agarrou a uma viga de madeira do casebre, as unhas enterrando na madeira podre, e empurrou com toda a força que ainda tinha. Sentiu algo se romper dentro dela. Sentiu o calor do sangue escorrendo pelas pernas. Sentiu o corpo se abrir de uma forma que não parecia possível sobreviver. E então ouviu o choro. Fraco, trêmulo, mas era um choro. Era a vida. Carmen se deixou cair no chão de terra batida, as mãos tremendo tanto que mal conseguia pegar o bebê. Usou os dentes para rasgar a própria saia e fazer um pano. Usou um caco de garrafa que tinha encontrado no casebre para cortar o cordão. Doeu tanto que ela viu estrelas. Enrolou o bebê como pôde, apertando contra o peito nu, tentando passar calor. Era um menino, pequeno demais, roxo demais, mas estava vivo. Meu filho, ela sussurrou a voz quebrada. Meu filho, você nasceu, você tá aqui. Tentou pensar num nome. Precisava de um nome.
Todo mundo precisa de um nome. Mas a cabeça rodava. O mundo ficava embaçado. O frio subia pelas pernas, tomando conta de tudo. O bebê chorou mais uma vez. Um chorinho que foi ficando mais fraco, mais distante. E Carmen, com a visão escurecendo, apenas segurou o filho contra o coração e deixou a escuridão levar. Não viu quando a porta do casebre se abriu com violência empurrada pelo vento. Não ouviu os passos apressados. Não sentiu quando mãos fortes a pegaram do chão. Vicente Tavares tinha saído da cidade vizinha quando o sol ainda estava alto. Tinha ido buscar remédios na única farmácia que existia naquela região. Remédios para o reumatismo que atacava as mãos de seu Juvenal, o capataz fiel da fazenda. A viagem deveria ter levado poucas horas, mas a tempestade pegou ele no meio do caminho. O cavalo estava assustado com os trovões. A estrada tinha virado um lamaçal e Vicente precisava de um abrigo antes que a chuva piorasse ainda mais. Foi quando viu o casebre. Conhecia aquele lugar. Era a antiga casa do finado Zé Tropeiro, abandonada há pelo menos 5 anos. Perfeito para esperar a tempestade passar. Amarrou o cavalo num tronco próximo e empurrou a porta, que cedeu com um rangido. O cheiro bateu primeiro. Sangue. Aquele cheiro inconfundível de sangue fresco. Vicente congelou, a mão indo instintivamente para a faca que carregava na cintura. Assalto? Alguém ferido? Foi quando viu. No canto mais escuro do casebre, iluminada apenas pelos relâmpagos que cortavam a noite, uma moça estava caída no chão. Jovem. Muito jovem. E havia um bebê. Os dois imóveis demais. O mundo parou. Vicente tinha visto essa cena antes, 8 anos atrás, no quarto da fazenda. Sua esposa Conceição e o filho que nunca respirou direito. A parteira dizendo que tinha perdido muito sangue. O médico chegando tarde demais. As horas que pareceram segundos, enquanto Conceição escorregava para longe dele, os olhos ficando vazios, a mão ficando fria. Não de novo, Vicente murmurou, as pernas se movendo antes do cérebro processar. Não de novo, Deus. Por favor, não de novo. Ajoelhou ao lado da moça. Colocou os dedos no pescoço dela, procurando o pulso. Estava lá, fraco como asa de borboleta, mas estava. E o bebê, Vicente pegou a criança minúscula. Estava gelado, mas o peitinho subia e descia. Subia e descia, vivos. Os dois ainda estavam vivos. Não tinha tempo para pensar. Não tinha tempo para perguntas. Tinha apenas tempo para agir. Vicente tirou o casaco grosso de lã e enrolou o bebê, esfregando as costinhas pequenas para estimular a respiração. O bebê deu um gritinho fraco. Bom, era bom. Depois pegou a moça. Ela pesava menos que um saco de café e a ergueu nos braços. Estava ardendo em febre. Precisava de médico. Precisava de remédio. Precisava de cuidado. E a fazenda dele ficava a menos de 1 hora dali. Mesmo com a chuva, Vicente acomodou a moça no cavalo, subiu atrás segurando ela com um braço e o bebê enrolado no casaco, com o outro, e tocou o animal. Vamos, trovão. Vamos, que tem 2 vidas dependendo da gente. O cavalo disparou na chuva, as ferraduras espirrando lama, os relâmpagos iluminando o caminho. Vicente segurava firme, rezando cada oração que conhecia. Nossa Senhora Aparecida, proteja essas almas. São José, guie nosso caminho. Santa Rita, fazedora do impossível, me ajuda a não perder mais ninguém. A moça estava completamente desacordada, a cabeça pendendo no ombro dele. Vicente olhou para o rosto dela, tão jovem, tão machucada pela vida, e sentiu uma raiva profunda crescer no peito. Que tipo de homem abandona uma moça grávida? Que tipo de família expulsa uma filha na hora que ela mais precisa? Você vai ficar bem, ele falou para ela, sabendo que não podia ouvir. Você e seu filho, eu não deixo vocês morrerem. Não desta vez. Meia hora depois, quando os portões da fazenda Santo Antônio apareceram na chuva, vi... O que aconteceu?
Depois eu explico. Chama o Dr. Augusto, rápido, e prepara o quarto de hóspedes. Preciso de água quente, panos limpos e... Vicente olhou para o bebê no casaco. E leite. Leite morno. Essa criança tá precisando comer. Se você está acompanhando essa história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe do que aconteceu em Tiradentes naquele junho de 1958. E me diz nos comentários, de que cidade você está assistindo? Dona Maria não perdeu tempo. Gritou ordens para as outras empregadas. E em minutos, a casa inteira estava em movimento. Vicente carregou o Carmen para o quarto de hóspedes, o mesmo quarto onde Conceição tinha morrido, e que ele não entrava havia 8 anos. Mas não havia tempo para velhos fantasmas. Deitou a moça na cama com cuidado. Dona Maria já estava ali com água quente e panos. Patrão, eu preciso limpar ela. O senhor vai ter que sair. Vicente olhou para o bebê ainda enrolado no casaco. Eu fico com a criança. Desceu para a cozinha ainda segurando o bebê. Sentou-se na cadeira grande perto do fogão a lenha e começou a desembrulhar o casaco devagar. A criança abriu os olhinhos, escuros, enormes, assustados, e Vicente sentiu algo apertar no peito. Era tão pequeno, tão frágil, tão parecido com o filho que ele nunca teve chance de criar. Você vai ficar bem, pequenino. Vicente murmurou, a voz embargada. Vai ficar bem, porque eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você e com sua mãe. Joana, uma das empregadas mais jovens, apareceu com um copo de leite morno e um pano limpo. Seu Juvenal mandou do leite das vacas, patrão. Disse que é o mais fresco. Vicente molhou a ponta do pano no leite e colocou na boca do bebê. A criança sugou fraca, mas sugou. Aos poucos, o rostinho roxo foi ganhando um pouco de cor. Os olhinhos começaram a se fechar, pesados de cansaço. E pela primeira vez em 8 anos, Vicente Tavares segurou um bebê vivo nos braços. Chorou. Não conseguiu evitar. Chorou pelo filho que perdeu. Chorou pela esposa que não conseguiu salvar. E chorou de alívio porque desta vez, ele tinha chegado a tempo. O Dr. Augusto chegou 1 hora depois, trazido às pressas por seu Juvenal. Era um homem velho de cabelos brancos e mãos firmes, que atendia a região há 40 anos. Subiu para o quarto de hóspedes enquanto Vicente ficava na sala, ainda com o bebê nos braços, incapaz de largar. Meia hora depois, o doutor desceu. A expressão era séria. Vicente, a moça tá muito mal. Perdeu muito sangue. Tá com febre alta. Infecção provavelmente. Dei remédio para febre e limpei os ferimentos. Mas o quê? Ela pode não aguentar. Os próximos 3 dias vão decidir. O doutor tirou os óculos e limpou com o lenço. Vicente, você sabe quem é essa moça? Não, porque se ela tiver família, vão precisar ser avisados. Vicente olhou para o bebê dormindo no colo dele. Se tivesse família que se importasse, ela não teria parido sozinha num casebre abandonado, doutor. O velho médico suspirou. É verdade, tem acontecido cada vez mais. Moças abandonadas. Famílias que expulsam as filhas. É uma vergonha. Ele colocou a mão no ombro de Vicente. Você fez o certo trazendo ela. E essa criança vai precisar de cuidado especial. Nasceu pequena demais, mas tem chance. Quando o doutor foi embora, Vicente subiu devagar até o quarto. Dona Maria estava sentada ao lado da cama, trocando os panos frios na testa da moça. Ela olhou para Vicente e sorriu triste. É tão jovem, patrão. Não deve ter nem 20 anos. Você sabe quem é? Não. Nunca vi ela antes. Dona Maria olhou para o bebê nos braços de Vicente. Mas sei que é mãe. Porque mesmo desacordada, ela fica chamando pelo filho. Fica dizendo, não tira meu bebê. Coitada. Vicente se aproximou da cama. Pôde ver melhor o rosto da moça agora que estava limpa. Era bonita, de uma beleza simples e pura. Cabelos escuros, pele clara, traços delicados. Mas havia marcas, hematomas velhos nos braços, cicatrizes nas mãos de tanto trabalho pesado.
e uma tristeza profunda impressa até no sono. Você vai ficar boa, ele disse baixinho, mesmo sabendo que ela não podia ouvir. E quando acordar vai encontrar seu filho bem, e ninguém vai tirar ele de você, eu prometo. Foi uma promessa que Vicente Tavares não sabia ainda como ia cumprir, porque lá na cidade, muito em breve, alguém reconheceria a moça. Alguém ia contar para a família do juiz que Carmen Oliveira tinha sido encontrada. E quando isso acontecesse, o inferno ia desabar sobre todos eles. Mas naquela noite, enquanto a tempestade lá fora finalmente começava a acalmar, Vicente apenas sentou-se na poltrona ao lado da cama, o bebê aninhado no braço, e vigiou. Vigiou a respiração fraca da moça. Vigiou o peitinho subindo e descendo do bebê. E pela primeira vez em 8 anos, sentiu algo que tinha esquecido como era: propósito. Durante 3 dias e 3 noites, Carmen flutuou entre a vida e a morte. A febre subia e descia, e nos momentos de delírio, ela gritava nomes. Renato, por favor, acredita em mim. Mãe, não deixe ele me bater. Meu filho, cadê meu filho? Vicente não saiu do lado dela. Dona Maria implorou para ele descansar, mas ele recusou. Alimentava o bebê de 3 em 3 horas com leite morno no pano. Trocava os panos frios na testa de Carmen. Segurava a mão dela quando os pesadelos vinham. Sussurrava que estava tudo bem, que o bebê estava seguro, que ela podia descansar. Foi na manhã do 4º dia que os olhos dela finalmente se abriram. Castanhos, confusos, assustados. Ela olhou ao redor do quarto estranho, para o homem desconhecido sentado ao lado da cama, e tentou se levantar. Calma, calma, Vicente disse suave, colocando a mão no ombro dela. Você tá segura, você desmaiou, e eu te trouxe para minha fazenda. Meu filho, a voz saiu rouca, desesperada. Cadê meu filho? Tá bem, tá dormindo no quarto ao lado. Dona Maria tá cuidando dele. Carmen começou a chorar, soluços que sacudiam o corpo magro. Ele tá vivo? Ele tá vivo de verdade? Eu achei que tinha sonhado, achei que... Ele tá vivo. Pequeno, mas forte. Mama bem. Dorme bem. Vicente sorriu. É um menino batalhador. Eu preciso ver ele, por favor. Eu preciso. Vicente se levantou e saiu. Voltou segundos depois, trazendo o bebê enrolado numa manta limpa. Colocou a criança nos braços trêmulos de Carmen. Ela olhou para o filho, os olhinhos fechados, a boquinha fazendo movimentos de sucção, mesmo dormindo, e chorou mais forte. Meu filho, você tá aqui, você tá vivo. Vicente sentou-se de novo, dando espaço, mas permanecendo por perto. Qual é seu nome, moça? Ela o olhou, ainda com medo nos olhos. Carmen. E o senhor? Vicente Tavares. Essa é minha fazenda, Fazenda Santo Antônio. Você teve o bebê num casebre abandonado. Eu te encontrei por acaso, por causa da tempestade. O senhor me salvou? Fiz o que qualquer pessoa faria. Carmen riu amargo. Não, a maioria teria passado direto. Ou pior, teria chamado a polícia. Moça solteira com bebê, o povo acha que é vagabunda. Vicente sentiu a raiva voltar. Quem é o pai, Carmen? Ela desviou o olhar. Não importa. Ele não quer saber. Importa sim. Ele tem responsabilidade. Ele é filho do juiz Sampaio. E a família dele já espalhou pela cidade que eu sou mentirosa, que tentei extorquir eles, que o filho não é dele. Carmen apertou o bebê contra o peito. Não adianta. Eu não tenho como provar nada. É a palavra dele contra a minha. E adivinha de quem todo mundo acredita. Vicente ficou em silêncio, processando. Juiz Sampaio. Ele conhecia o homem, um dos pilares da comunidade. Respeitado, temido, rico. E aparentemente, criando um filho que achava que podia usar e descartar moças pobres sem consequências. Você tem para onde ir? Vicente perguntou. Não, meu padrasto me expulsou de casa. Minha mãe não pode me ajudar, senão ele bate nela também. Carmen olhou para Vicente com olhos desesperados. Eu sei que o senhor já fez demais,
mais do que eu merecia. Mas eu imploro, me deixa ficar só mais alguns dias, até eu me recuperar. Aí eu vou embora, eu juro. Vou para outra cidade e procuro trabalho. Me viro. Com um bebê recém-nascido? Você não vai sobreviver uma semana. Então eu morro tentando. Mas pelo menos morro tentando ser mãe do meu filho, não deixando ele com estranhos. Vicente olhou para aquela moça, ainda quase uma menina, segurando o bebê com uma determinação feroz apesar da fraqueza. E viu Conceição. Viu a esposa que amava, que queria tanto ser mãe, que morreu tentando trazer vida ao mundo. E viu uma chance de fazer diferente. Uma chance de salvar quem ele não conseguiu salvar antes. Você fica, ele disse. Carmen arregalou os olhos. O quê? Você fica aqui, você e o bebê, até você se recuperar completamente. Até o menino estar forte. E depois, a gente vê. Mas o senhor nem me conhece. Por que o senhor faria isso? Vicente olhou para o bebê, depois para Carmen. Porque há 8 anos eu perdi minha esposa e meu filho no Tarto. E eu não consegui salvar nenhum dos dois. Cheguei tarde, fiz pouco. E vivi carregando essa culpa desde então. Ele fez uma pausa. Mas dessa vez eu cheguei a tempo. E não vou desperdiçar essa chance. Foi então que Carmen entendeu. Ela não estava sendo salva apenas por bondade. Estava sendo salva porque Vicente precisava salvar alguém. Precisava provar para si mesmo que nem tudo estava perdido, que nem toda a vida escapava pelos dedos. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me dar uma chance. Uma chance é tudo que qualquer um de nós precisa. Mas lá na cidade, naquele exato momento, a notícia estava se espalhando. A filha da lavadeira tinha sido vista sendo carregada pelo fazendeiro Vicente Tavares. E o juiz Sampaio, ao ouvir o nome Carmen Oliveira de novo, sentiu um frio na espinha. Porque se a moça estivesse viva, se tivesse tido o bebê, se começasse a falar, seu filho Renato poderia ser exposto. E pior, segredos muito mais profundos e sombrios da família Sampaio poderiam vir à tona. Era preciso agir. Era preciso silenciar aquela moça de uma vez por todas. E o juiz Sampaio tinha os meios e a frieza necessária para fazer o que fosse preciso. A guerra estava apenas começando. E Vicente Tavares, sem saber, tinha acabado de se colocar entre uma moça indefesa e uma família poderosa disposta a fazer qualquer coisa para proteger seus segredos. O bebê, ainda sem nome, dormia tranquilo nos braços da mãe. Mas muito em breve, aquela criança se tornaria o centro de uma tempestade que mudaria Tiradentes para sempre. Carmen passou os primeiros dias na fazenda Santo Antônio como um fantasma, presente, mas ausente, viva, mas apenas existindo. Acordava. Vicente observava de longe, respeitando o espaço dela, mas sempre atento. Sabia que não era apenas a fraqueza física. Era a alma que estava machucada. E alma machucada leva mais tempo para curar que corpo. Foi na manhã do 6º dia que algo mudou. Vicente estava no escritório, revisando as contas da fazenda, quando ouviu um som vindo do quarto de hóspedes. Não era choro, era canto. Baixinho, desafinado, mas era uma canção de ninar. Ele subiu devagar e parou na porta entreaberta. Carmen estava sentada na poltrona, perto da janela, a luz da manhã iluminando seu rosto, o bebê no colo. Ela cantava enquanto embalava. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Não, não é menina, é menino. Ela parou e olhou para o filho. Você ainda nem tem nome, meu amor. Como que eu vou cantar para você se nem nome você tem? Vicente bateu suave na porta. Posso entrar? Carmen assentiu, ajeitando a camisola que Dona Maria tinha emprestado. Vicente entrou e ficou de pé, meio sem jeito, as mãos nos bolsos. Você tá melhor? Um pouco. A febre passou. As dores estão melhores. Ela olhou para o bebê. E ele tá mamando bem. Tá ganhando peso, acho. Tá sim. Dona Maria pesa ele todo dia no braço. Já tá quase 2 quilos. Carmen sorriu, e foi o primeiro sorriso de verdade que Vicente via nela. Transformou o rosto inteiro.
2 quilos. Meu guerreiro. E o nome? Já pensou em algum? Ela ficou séria de novo. Eu não sei. Eu queria um nome que significasse algo. Que fosse forte. Porque ele vai precisar ser forte nesse mundo. Fez uma pausa. O senhor tem alguma sugestão? Vicente se aproximou e olhou para o bebê. Os olhinhos estavam abertos agora, curiosos, olhando para o mundo com aquela inocência que só recém-nascido tem. Que tal Samuel? Significa ouvido por Deus. Porque Deus ouviu suas preces naquela noite. Carmen testou o nome nos lábios. Samuel. Samuel Oliveira. Olhou para o filho. Você gosta, meu amor? Gosta do nome Samuel? O bebê deu um bocejo e ela riu. Acho que ele aprovou. Foi um momento pequeno, mas significativo. Era a primeira vez que Vicente via a vida real voltando para os olhos dela. E pela primeira vez, Carmen o olhou não com medo ou gratidão desesperada, mas com algo parecido com confiança. Seu Vicente, ela disse depois de um silêncio. Por que o senhor fez isso? De verdade. O senhor não me deve nada. Podia ter me deixado lá e seguido seu caminho. Vicente se sentou na beirada da cama, escolhendo as palavras com cuidado. Eu te contei que perdi minha esposa e meu filho, mas não contei tudo. Respirou fundo. Conceição começou a passar mal numa tarde. Dores, sangramento. Eu mandei buscar o médico, mas ele demorou. Tava atendendo a esposa do coronel na cidade. Pessoas importantes. Sabe como é? Quando ele chegou aqui, já era tarde. Conceição tinha perdido muito sangue. O bebê nasceu, mas não respirou direito. Viveu 3 horas. E Conceição, ela foi 2 dias depois. A voz dele ficou grossa, os olhos brilhando. Eu sempre pensei, e se eu tivesse ido buscar ela para a cidade antes? E se eu tivesse insistido mais com o médico? E se eu tivesse feito diferente? Seriam os 3 de nós aqui agora. Uma família. Carmen colocou a mão livre sobre a mão dele. Não foi culpa sua. A cabeça sabe, mas o coração sempre duvidou. Vicente olhou para ela. Até aquela noite, quando eu entrei naquele casebre e vi você e o Samuel. E dessa vez eu podia fazer diferente. Dessa vez eu podia salvar. E salvei. O senhor nos salvou, Carmen concordou suavemente. Mas sabe o que eu acho? Acho que a gente salvou o senhor também. Um pouquinho. Vicente sorriu triste. Pode ser. Se essa história está tocando seu coração, deixa seu like aqui embaixo e me conta nos comentários. Você conseguiria viver nessa época, onde não tinha hospitais por perto e as mulheres pariam em casa? Nos dias seguintes, uma rotina estranha, mas reconfortante se estabeleceu. Carmen começou a circular pela casa. Ainda fraca, mas determinada a não ser apenas uma hóspede inútil. Ajudava a Dona Maria na cozinha, descascava batata sentada, dobrava roupa lavada, preparava café. Pequenas coisas que faziam ela se sentir menos como uma carga. Vicente mantinha distância respeitosa, mas estava sempre por perto. Trazia flores do campo e colocava no quarto dela sem dizer nada. Mandava a Dona Maria preparar os pratos que Carmen mais gostava. Depois de observar o que ela comia melhor, consertou a cadeira de balanço velha que estava no sótão e colocou no quarto para ela embalar Samuel. Era uma dança cuidadosa de aproximação. 2 pessoas machucadas aprendendo a confiar de novo. Uma tarde, Carmen estava no alpendre embalando Samuel quando Vicente voltou da cidade. Ele desceu da charrete com uma caixa grande e a trouxe até ela. O que é isso? Abre. Dentro da caixa havia roupas de bebê. Macacões pequeninos, mantas macias, fraldas de pano novas, até um ursinho de pelúcia. Carmen olhou para tudo aquilo e os olhos se encheram de lágrimas. Seu Vicente, isso deve ter custado uma fortuna. Samuel precisa de roupa. E você não pode ficar usando só as coisas velhas que Dona Maria guardou. Ele se sentou na cadeira ao lado dela. Aceita, pelo Samuel. Carmen pegou um macacãozinho azul claro e o segurou contra o peito. Ninguém nunca fez isso por mim. Ninguém nunca se importou assim. Pois deviam.
Você merece ser cuidada, Carmen. Ela o olhou com aqueles olhos castanhos cheios de lágrimas e gratidão. O senhor é um homem bom, seu Vicente. Um homem muito bom. Ele ficou sem jeito com o elogio. Sou só um homem tentando fazer o certo. Isso que é ser bom. Mas a paz não duraria muito. Porque na cidade, as línguas estavam trabalhando. Dona Zilda, a costureira que fornecia lençóis para a fazenda, foi a primeira a espalhar. Viram? O Vicente Tavares está brigando aquela moça, a Carmen, a sem-vergonha que tentou difamar o filho do juiz. Na barbearia, os homens comentavam: homem viúvo com moça jovem na casa. Todo mundo sabe no que vai dar. Na igreja, as beatas cochichavam: coitado do Vicente. Tá sendo enganado por aquela criatura. Ela deve estar de olho na fazenda dele. E o pior, o juiz Sampaio estava ouvindo tudo e não estava gostando nada. Foi numa manhã de domingo que a primeira ameaça veio. Vicente tinha ido à missa, algo que fazia raramente, mas Dona Maria insistiu que ele precisava manter as aparências. Quando voltou, encontrou Carmen pálida na varanda, segurando um papel amassado. O que foi? Alguém jogou isso pela janela do quarto. Ela estendeu o papel com mãos trêmulas. Vicente leu. Era uma mensagem curta, escrita em letra tosca. Vagabunda, sai da cidade ou vai se arrepender. Seu bastardo também. A raiva que explodiu em Vicente foi instantânea e violenta. Ele amassou o papel com força. Quem fez isso? Quem teve coragem de entrar na minha propriedade e... Não importa quem, Carmen estava tremendo. Importa que eles sabem onde eu tô. E eles não vão parar. Ela olhou para Samuel dormindo no berço improvisado. Seu Vicente, eu preciso ir embora. Antes que machuquem o Samuel. Antes que façam mal pro senhor por minha causa. Você não vai a lugar nenhum. Mas, Carmen, Vicente se ajoelhou na frente dela, segurando os ombros dela com firmeza. Escuta. Essa é minha casa, minha propriedade. E ninguém vai te ameaçar aqui. Eu não deixo. O senhor não entende. Essa gente tem poder, tem dinheiro. Podem fazer o que quiser. E eu tenho terra, tenho respeito na região e tenho a verdade do meu lado. Ele ficou de pé. Seu Juvenal. O capataz apareceu correndo. Sim, patrão. Quero você e mais 2 homens vigiando a casa dia e noite. Ninguém entra nessa propriedade sem minha autorização. Ninguém chega perto da casa. Entendeu? Entendi, patrão. Quando o Juvenal saiu, Carmen segurou a mão de Vicente. Por que o senhor está fazendo isso? Por que está arriscando tanto por mim? Vicente olhou fundo nos olhos dela. Porque é o certo. E por quê? Ele parou, as palavras presas na garganta. Por que o quê? Porque ela estava se tornando importante para ele. Porque pela primeira vez em 8 anos, ele sentia a casa viva de novo. Porque ouvir o choro do Samuel de madrugada, ao invés de incomodar, o fazia sentir que tinha propósito? Porque a gente precisa um do outro, ele disse finalmente. Você precisa de proteção. E eu preciso lembrar como é cuidar de alguém. Foi uma confissão pequena, mas honesta. E Carmen entendeu. Eles estavam se curando mutuamente. Ela estava aprendendo a confiar de novo. Ele estava aprendendo a sentir de novo. Era uma simbiose estranha, mas real. Naquela noite, Vicente subiu ao sótão da fazenda. Havia uma caixa que ele não abria há 8 anos. Dentro estavam as coisas de Conceição. Roupas, joias simples, cartas. E no fundo, enrolada em seda, estava a aliança de casamento dela. Vicente pegou a aliança e segurou contra a luz. Conceição, espero que você entenda. Eu não tô substituindo você. Nunca vou substituir. Mas dessa moça e esse bebê, eles precisam de mim. E eu preciso deles. Eu tô tão cansado de viver preso no passado. Tão cansado de sentir culpa. Uma lágrima escorreu. Me dá permissão para viver de novo? Por favor. O vento bateu na janela do sótão, fazendo-a ranger. Vicente escolheu acreditar que era uma resposta. Guardou a aliança de volta e desceu. Mas ao passar pelo quarto de hóspedes, ouviu Carmen cantando baixinho para Samuel. Parou para escutar.
Dorme, meu anjo. Dorme em paz. Mamãe tá aqui e não vai deixar nada de ruim te pegar. Você é meu milagre, meu presentinho de Deus. E eu vou te proteger sempre. Sempre, sempre. Vicente sentiu o peito apertar. Era tanta ternura, tanto amor. Como alguém podia olhar para aquela moça e ver algo sujo? Ela era a coisa mais pura que ele tinha visto em anos. Bateu suave na porta. Carmen? Entre, seu Vicente. Ele entrou e ficou ali, meio desajeitado. Eu só queria dizer, você canta bonito. Ela corou. Minha mãe que me ensinava. Bem antes de tudo mudar. Você sente falta dela? Todo dia. Mas eu entendo, ela tá presa também. Presa com um homem violento. Ela não pode me ajudar sem sofrer as consequências. Carmen acariciou o rostinho de Samuel. Mas um dia, quando as coisas melhorarem, eu vou voltar para ela. Vou mostrar meu filho. Vou provar que a gente conseguiu sobreviver. Vai conseguir. Eu vou te ajudar. Carmen olhou para ele com gratidão. O senhor já me ajudou demais. Ainda não. Ainda tem muito para fazer. Vicente se aproximou do berço. Posso? Ele estendeu os braços. Carmen entregou Samuel. Vicente pegou o bebê com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Samuel abriu os olhinhos e olhou para ele. Não chorou, apenas observou, curioso. Ele gosta do senhor, Carmen disse suavemente. Eu gosto dele também, muito. Vicente embalou o bebê. Sabe, Carmen, eu tava pensando uma coisa. O quê? Quando meu filho nasceu, o que não sobreviveu, a Conceição tinha escolhido o nome Gabriel, anjo de Deus. E eu sempre pensei que se a gente tivesse outro filho, outro menino, eu ia querer algo parecido. Um nome que significasse esperança. Ele olhou para Samuel. E Samuel significa isso. Esperança, nova chance. É por isso que eu amei o nome quando o senhor sugeriu. Ficaram ali os dois, olhando para o bebê, unidos por aquele ser minúsculo, que sem saber estava costurando dois corações partidos de volta. Foi Dona Maria quem quebrou o momento, aparecendo apressada na porta. Patrão, desculpa interromper, mas tem gente chegando. 3 homens a cavalo. Vicente entregou Samuel de volta para Carmen e desceu rápido. Lá fora, iluminados pela luz da lamparina da varanda, estavam 3 homens. No centro, Vicente reconheceu Renato Sampaio, o filho do juiz. Um rapaz bonito de 20 e poucos anos, terno fino mesmo àquela hora, mas com olhos frios. Seu Vicente, Renato começou com falsa cortesia. Vim buscar o que é meu. Não sei do que você tá falando. A moça, Carmen, ela tá aqui, e o bastardo que ela teve também. Renato desceu do cavalo com arrogância. Meu pai é juiz, ele pode tirar a criança dela por abandono. Ela é menor de idade, não tem como sustentar, é moralmente inadequada. E como pai da criança, eu tenho mais direito. Vicente sentiu o sangue ferver. Pai? Pai que abandonou ela grávida? Pai que espalhou mentiras pela cidade? Eu não abandonei ninguém. Ela que tentou me extorquir. Mas agora que a criança existe, bem, eu tenho responsabilidade. Renato sorriu, mas era um sorriso de cobra. E meu pai já preparou os papéis. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Foi quando Carmen apareceu na varanda, pálida, mas firme, segurando Samuel contra o peito. Você não vai encostar um dedo no meu filho. Renato olhou para ela com desdém. Carmen, sempre tão dramática. Olha, eu tô sendo generoso. Você pode visitar a criança de vez em quando, mas ele vai ser criado como Sampaio, com educação, com futuro, não como filho de lavadeira. Ele é meu filho, e o nome dele é Samuel. E ele não é seu, nunca vai ser. A justiça vai decidir isso. Renato fez sinal para os homens. Peguem a criança. Foi quando Vicente sacou a espingarda que estava apoiada na porta. O clique do gatilho sendo armado ecoou na noite silenciosa. Ninguém vai pegar nada. Vocês vão montar nesses cavalos e vão embora. Agora. Renato arregalou os olhos. Você tá me ameaçando? Você sabe quem é meu pai? Sei muito bem.
E sei que mesmo o juiz não pode invadir propriedade privada e tentar roubar bebê. Então vocês três vão sair da minha terra antes que eu decida que vocês são intrusos perigosos e haja de acordo. Os dois homens com Renato recuaram, nervosos. Renato ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender, Vicente. Meu pai vai acabar com você. Vai tirar suas terras, vai destruir sua reputação. Vai o quê? Vicente deu um passo à frente. Seu pai não é Deus, Renato. E você? Você é só um covarde que usa nome de família para compensar o fato de não ser homem de verdade. Agora sai daqui. E se a justiça ficar do lado deles? Vicente olhou para ela e para o bebê. E foi quando tomou uma decisão. Uma decisão louca, impulsiva, mas que fazia todo o sentido do mundo naquele momento. Então a gente não deixa. A gente faz algo que eles não vão poder contestar. O quê? Casa comigo. Silêncio absoluto. Os grilos pararam de cantar. Carmen olhou para Vicente como se ele tivesse enlouquecido. O quê? Casa comigo, legalmente, na igreja, com testemunhas. Se você for minha esposa, Samuel vira meu filho perante a lei. E aí o Renato não tem mais direito nenhum. O juiz não tem mais como tirar a criança. A gente vira uma família de verdade aos olhos da lei. Mas o senhor não me ama, e eu não amo o senhor. Não assim. Eu sei, mas a gente gosta um do outro. A gente confia um no outro. E isso pode ser suficiente. Muitos casamentos começaram com menos. Vicente pegou as mãos dela. Eu não tô pedindo amor, Carmen. Tô pedindo parceria. Tô pedindo que a gente se proteja. Você me dá propósito. Me dá uma razão para acordar todo dia. E eu te dou proteção. Te dou segurança. Te dou um nome que ninguém vai poder sujar. Carmen olhou para Samuel, depois para Vicente. Era loucura. Era precipitado. Mas também era certo. De alguma forma estranha, fazia sentido. E se o senhor se arrepender? E se eu não me arrepender? Vicente sorriu. Carmen, eu tô sozinho há 8 anos. Essa casa tá vazia há 8 anos. E nos últimos dias, desde que vocês chegaram, eu me sinto vivo de novo. Eu não tô pedindo pra você ser minha esposa no sentido romântico. Tô pedindo pra você ser minha família. As lágrimas escorreram livres pelo rosto de Carmen. O Samuel, ele pode te chamar de pai? Eu ia adorar. E a gente dorme em quartos separados, respeita os limites um do outro? Pelo tempo que você quiser. Sem pressão, sem obrigação. Carmen respirou fundo. Olhou para o filho nos braços. Pensou em Renato voltando com advogados. Pensou em perder Samuel. E olhou para Vicente, o homem que tinha salvado ela sem pedir nada em troca. O homem que estava oferecendo proteção de novo. Tá bem, eu caso com o senhor. Vicente sorriu, um sorriso genuíno de alívio e felicidade. Então amanhã a gente vai no padre. E em 3 semanas a gente casa. 3 semanas? Tempo dos bans. Lei da igreja. Ele apertou as mãos dela. Mas até lá, você e Samuel ficam aqui. Protegidos. Seguros. E em 3 semanas, ninguém mais vai poder tocar em vocês. Carmen assentiu, ainda processando. Ia casar, com um homem que mal conhecia, mas que de alguma forma já significava mais para ela que o homem que tinha prometido amor eterno e a abandonou. O que nenhum dos dois sabia é que nas próximas 3 semanas, o inferno... E estava disposto a fazer qualquer coisa para impedi-lo. A verdadeira batalha estava apenas começando, e seria brutal. A notícia do casamento iminente se espalhou por Tiradentes como fogo em capim seco. Na manhã seguinte ao anúncio dos bans na igreja, a cidade inteira fervilhava com a fofoca. Vicente Tavares, o viúvo respeitado, ia casar com Carmen Oliveira, a moça que tinha sido expulsa de casa grávida. E pior, ia assumir o bastardo como filho. O padre Anselmo, um homem velho de batina surrada, mas coração bom, tinha aceito fazer a cerimônia apesar das pressões. É vontade deles casar.
E eu não vejo impedimento canônico. Ele disse quando questionado pelas beatas: a moça é solteira, o homem é viúvo. Deus abençoa quem se une em matrimônio. Mas o juiz Sampaio não via as coisas dessa forma. 2 semanas antes do primeiro veículo desceu o juiz Sampaio em pessoa. Um homem alto, de bigode grisalho impecável e olhos duros como pedra. Vinha acompanhado de Renato, 2 advogados de terno escuro e o delegado Ávio, um homem fraco que devia favores ao juiz. Vicente os recebeu na varanda, os braços cruzados, a expressão fechada. Juiz Sampaio, que honra ter vossa presença na minha humilde propriedade. Poupe-me da ironia, Vicente. O juiz subiu os degraus sem ser convidado. Vim resolver uma situação delicada antes que vire escândalo maior. Não vejo situação nenhuma. Não vê? O juiz gesticulou para um dos advogados, que abriu uma pasta e tirou documentos. Meu filho Renato entrou com pedido de guarda da criança nascida de Carmen Oliveira. Como pai biológico, ele tem direitos. Ele não é pai. Pai é quem cria, quem cuida, quem assume responsabilidade. Renato abandonou Carmen grávida. Isso é versão dela. Renato se adiantou, a voz cheia de falsa indignação. Eu nunca toquei nessa moça. Ela que se atirou em mim. Tentou me seduzir e, quando não conseguiu o que queria, inventou essa história. Vicente sentiu a raiva subir como bile. Você é um mentiroso. Cuidado com as palavras, Vicente. O juiz alertou. Difamação é crime. E meu filho tem testemunhas que vão jurar que ele nunca teve envolvimento com a moça. Testemunhas compradas. Sem dúvida. O juiz sorriu frio. Testemunhas respeitáveis. O padre Eugênio vai testemunhar que viu a moça flertando com vários rapazes na festa junina. Dona Marilda vai dizer que Carmen sempre foi leviana. E o doutor Augusto vai confirmar que é impossível determinar paternidade com certeza. Vicente percebeu a armadilha. Eles tinham preparado tudo: testemunhas, documentos. Uma narrativa completa para destruir Carmen. E o que vocês querem? Queremos a criança. O juiz foi direto ao ponto. Renato vai assumir o menino, dar o nome Sampaio, criar com dignidade. A moça pode ir embora da cidade. Aliás, seria melhor para todos. E você, Vicente, pode continuar sua vida sem se envolver nessa sujeira. Não? Não? O juiz ergueu uma sobrancelha. Você não entendeu. Não estou pedindo, estou informando. Tenho ordem judicial aqui. Ele acenou o papel. Posso remover a criança hoje mesmo. Foi quando Carmen apareceu na porta, pálida mas determinada, segurando Samuel contra o peito. Vocês vão ter que me matar primeiro. Renato olhou para ela com desdém. Sempre dramática. Olha, Carmen, seja razoável. Você não tem dinheiro, não tem família, não tem nada. O menino vai ter vida melhor comigo. Você não quer esse menino. Você quer me destruir. Quer apagar a evidência do que você fez. Eu não fiz nada. Renato gritou, a máscara caindo por um segundo. Você que? Chega! O juiz cortou o filho com um olhar. Voltou-se para Vicente. Última chance, Tavares. Entrega a criança ou as coisas vão ficar muito feias para você. Posso revisar as escrituras da sua fazenda. Posso questionar suas contas. Posso tornar sua vida um inferno. Vicente olhou para Carmen, depois para Samuel. O bebê dormia tranquilo, alheio à tempestade ao redor. E naquele momento, Vicente tomou uma decisão que mudaria tudo. Vocês não vão levar essa criança, porque em uma semana eu vou casar com Carmen. E quando eu casar, Samuel vira legalmente meu filho. E aí vocês não têm mais direito nenhum. O silêncio que caiu foi absoluto. O juiz ficou vermelho. Você não tem coragem. Tenho. E vou. Eu não permito esse casamento. O juiz bateu a bengala no chão. Vou ao bispo. Vou impedir. O padre Anselmo já aceitou fazer a cerimônia.
E eu duvido que o bispo interfira em decisão de um padre sobre casamento legítimo. O juiz olhou ao redor, calculando. Depois sorriu, mas era um sorriso perigoso. Tudo bem, Vicente, se é assim que você quer jogar. Mas você vai se arrepender, garanto. Eles foram embora, mas a ameaça ficou no ar como fumaça tóxica. Carmen estava tremendo. Seu Vicente, eles vão fazer algo terrível. Eu sei, eu vejo nos olhos deles. Eu sei, mas a gente não vai deixar. Uma semana, Carmen. Só mais uma semana e a gente casa. E aí eles não podem fazer nada. Mas o juiz Sampaio tinha outros planos. Naquela mesma noite, quando a fazenda dormia, um incêndio começou no celeiro dos fundos. Vicente acordou com os gritos de seu Juvenal. Fogo! Patrão, fogo! Todos correram para apagar as chamas antes que se espalhassem. Levaram 2 horas, usando baldes d'água do poço, mas conseguiram controlar. O celeiro ficou parcialmente destruído, mas o fogo não chegou às plantações nem à casa. Foi proposital, Juvenal mostrou a Vicente. Olha aqui, marcas de querosene. Alguém botou fogo de propósito. Vicente apertou os punhos. Sampaio. Não podemos provar, patrão. Não preciso provar, eu sei. 2 dias depois, 3 vacas leiteiras apareceram mortas no pasto, envenenadas. No dia seguinte, a cerca da propriedade foi cortada e parte do gado fugiu. Levou um dia inteiro para reunir os animais de novo. Eram ataques pequenos, mas constantes, projetados para desgastar, para mostrar que o juiz podia fazer o que quisesse, sem consequências. Carmen estava desesperada. Seu Vicente, isso é por minha causa. Eles estão tentando fazer o senhor desistir de mim. Talvez eu deva ir embora, levar o Samuel para longe. Você não vai a lugar nenhum. Vicente segurou os ombros dela. Isso é exatamente o que eles querem. Nos separar, nos enfraquecer. Mas não vão conseguir. Mas e se fizerem algo pior? E se machucarem o Samuel? Eu não deixo. Vicente pegou o bebê dos braços dela. Samuel estava acordado, os olhinhos curiosos. Esse menino é meu filho agora. No coração, já é. E ninguém machuca meu filho. Carmen começou a chorar, abraçando Vicente e Samuel juntos. Era a primeira vez que eles se abraçavam de verdade. E Vicente sentiu algo se mover no peito dele. Não era amor romântico, ainda não. Mas era algo profundo. Era família. Foi Dona Maria quem trouxe a notícia que mudaria tudo. Ela tinha ido à cidade fazer compras e voltou apressada, o rosto vermelho de indignação. Patrão, patroa, vocês não vão acreditar no que estou ouvindo. O quê? Vicente e Carmen perguntaram juntos. O juiz Sampaio está espalhando que a senhora Carmen é louca, que teve um surto depois do parto, que o bebê nem existe, que ela inventou tudo. E que o senhor, patrão, está sendo manipulado por uma doente mental. Carmen ficou branca. Eles estão tentando me internar. Se me declararem louca, podem me trancar num hospício e tirar o Samuel. Vicente sentiu o sangue gelar. Era verdade. Se conseguissem um atestado médico falso, e com o dinheiro e influência do juiz, era perfeitamente possível. Carmen seria internada à força. E sem a mãe, Samuel ficaria vulnerável. Não, não vou deixar isso acontecer. Vicente pegou o chapéu. Seu Juvenal, você fica aqui protegendo elas. Ninguém entra, ninguém sai. Eu vou resolver isso. Onde o senhor vai? Na casa do juiz. Vou acabar com isso de uma vez. Carmen segurou o braço dele. Seu Vicente, não. Eles vão te prender, vão dizer que você invadiu, que você ameaçou. Então que digam, mas eu não vou ficar aqui esperando eles destruírem a gente. Ele beijou a testa dela. Um gesto rápido, quase paternal. Confie em mim. Vicente cavalgou até a casa grande do juiz Sampaio na cidade. Era uma mansão imponente, cerca de ferro, jardins bem cuidados. Bateu no portão com força até o caseiro aparecer. Vim falar com o juiz. Ele não recebe sem. Ele vai me receber. Diz pra ele que Vicente Tavares está aqui.
e que se ele não descer agora, eu arrombou o portão e subo. O caseiro, assustado, correu para dentro. Minutos depois, o juiz Sampaio apareceu na varanda, o hobby de seda sobre a roupa de dormir, uma expressão de irritação no rosto. Tavares, que atrevimento invadir minha casa à noite. Atrevimento é tentar internar uma moça inocente em hospício só porque ela não serve aos seus planos. Vicente se aproximou do portão. Você vai parar com isso, agora. Ou o quê? Vicente tirou um envelope do bolso do casaco e o jogou por cima do portão. O juiz o pegou, intrigado. O que é isso? Abra. O juiz abriu. Dentro havia papéis, certidões, documentos antigos, cartas. Ele leu rapidamente e o rosto perdeu a cor. Onde você conseguiu isso? Não importa. O que importa é que agora eu tenho provas. Provas de que Renato não é seu filho biológico. Provas de que você o adotou ilegalmente há 20 anos para esconder o escândalo do seu irmão, que violentou uma empregada. Provas de que você falsificou documentos, subornou funcionários e construiu toda a sua reputação em cima de mentiras. O juiz estava tremendo. Isso é calúnia. É verdade. E você sabe, as datas batem, os documentos são originais. E se eu levar isso para o promotor da capital, sua carreira acaba. Sua família vira motivo de chacota. E você, juiz Sampaio, vai para a cadeia por falsificação e corrupção. Deixa seu comentário aqui, Justiça por Carmen, e me diz qual parte mais te tocou até agora. O silêncio era tão espesso que dava para ouvir os grilos cantando. O juiz olhou para os papéis, depois para Vicente, calculando suas opções. Finalmente, com voz rouca, perguntou: O que você quer? Quero que você pare. Para com os ataques à minha fazenda. Para de espalhar mentiras sobre Carmen. Para de tentar tirar Samuel. E, principalmente, vai controlar seu filho. Porque se Renato encostar um dedo em Carmen ou no bebê, eu entrego tudo isso para a imprensa da capital. Entendeu? O juiz apertou os papéis com força. E se eu concordar, você destrói essas provas. Não. Eu guardo, como seguro. Você se comporta, o segredo fica guardado. Você me ataca, o mundo inteiro fica sabendo. Era chantagem, era sujo, mas era a única arma que Vicente tinha contra um homem que controlava a justiça local. O juiz respirou fundo, o orgulho batalhando com a sobrevivência. Finalmente, assentiu. Tá bem, você venceu, mas isso não fica assim, Tavares. Um dia, quando você menos esperar. Ameaças de novo? Achei que já tínhamos passado dessa fase. Vicente montou no cavalo. Ah, e outra coisa. No meu casamento, semana que vem, eu espero ver você e sua família na igreja, sorrindo, desejando felicidades, porque é isso que pessoas respeitáveis fazem, não é? O juiz rangeu os dentes, mas não respondeu. Vicente voltou para a fazenda, sentindo o peso da vitória misturado com náusea. Tinha jogado sujo, tinha usado chantagem, mas tinha protegido sua família. Sua família. Quando foi que ele começou a pensar em Carmen e Samuel como família dele? Encontrou Carmen acordada, esperando na sala. Samuel dormindo no colo dela. Quando o viu entrar, ela se levantou num pulo. E aí, o que aconteceu? Você tá bem? Ele não fez nada? Tá tudo resolvido. Eles não vão mais incomodar. Como? O que você fez? Vicente sentou-se pesadamente na poltrona. Algo que eu não tenho orgulho. Mas que era necessário. Contou sobre os documentos, sobre a chantagem, sobre o acordo forçado. Carmen ficou em silêncio, processando. Então se sentou ao lado dele e pegou sua mão. Obrigada, por fazer o que precisava ser feito, por nos proteger. Carmen, eu... Vicente olhou para ela e foi como se estivesse vendo realmente pela primeira vez. Não era mais apenas uma moça que ele tinha salvado. Não era mais apenas alguém que ele estava protegendo. Era Carmen, a mulher que cantava para o filho de madrugada, que ajudava Dona Maria na cozinha mesmo ainda fraca, que sorria quando Samuel agarrava o dedo dela, que estava se tornando essencial para a vida dele.
Eu não quero que esse casamento seja só no papel, ele disse de repente. Quero dizer, não agora, não tem pressa. Mas eu queria que você soubesse que eu não tô fazendo isso só por obrigação. Eu gosto de você, gosto de ter você aqui, gosto de ouvir você cantar. Gosto de ver você com Samuel. E eu sei que você não me ama, e tudo bem, mas... Carmen colocou o dedo nos lábios dele, calando. Seu Vicente, eu também gosto do senhor. Muito. Eu não sei se é amor ainda, mas é algo. É confiança, é carinho, é querer estar perto, é sentir segura. É olhar para o senhor e pensar, esse homem me salvou. E talvez isso possa virar amor um dia. Você acha? Eu acho. Ela sorriu. Afinal, a gente vai ter a vida toda para descobrir. Vicente sorriu também, um sorriso genuíno que iluminou o rosto cansado. Então vamos casar de verdade, não só no papel. Vamos tentar ser uma família. Tentar ser uma família, Carmen repetiu. E pela primeira vez em meses, ela sentiu esperança de verdade. O casamento foi marcado para o sábado seguinte, uma semana que passou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Dona Maria preparou tudo. Conseguiu um vestido de noiva simples, mas bonito, emprestado da filha. Fez flores de papel para decorar a igreja. Preparou um jantar especial para depois da cerimônia. O padre Anselmo estava emocionado. É bom ver amor nascendo da bondade, filho. Deus abençoa essas uniões. Na manhã do casamento, Vicente acordou cedo. Estava nervoso. Não tinha ficado nervoso nem quando casou com Conceição. Naquela época era jovem e não pensava muito. Mas agora, aos 38 anos, sabia o peso de um compromisso. Sabia que estava prometendo não só cuidar de Carmen, mas de Samuel também. Estava se tornando pai e marido no mesmo dia. Vestiu o terno que usava só em ocasiões especiais. Dona Maria ajeitou a gravata dele. Tá bonito, patrão. A dona Carmen vai gostar. Você acha que eu tô fazendo certo, Dona Maria? A velha governanta sorriu. Acho que o senhor tá fazendo o que o coração manda. E isso sempre é certo. Na igreja, o povo estava dividido. Metade ali por curiosidade mórbida, metade por genuíno carinho por Vicente. E no fundo, como prometido, estava o juiz Sampaio com a família, sorrindo, mas era um sorriso gelado. Vicente esperou no altar, o coração batendo forte, e então a música começou. Carmen entrou na igreja, e ele esqueceu de respirar. Ela estava linda. O vestido branco simples realçava a beleza natural. Os cabelos soltos caíam pelos ombros. E nos braços, enrolado numa manta branca, estava Samuel. Ela tinha feito questão de levar o filho ao altar. Não caso sozinha. A gente casa junto, os três. Vicente sentiu os olhos arderem. Quando Carmen chegou ao altar, ele estendeu a mão. Ela a pegou, e ficaram ali, de mãos dadas, enquanto o padre Anselmo começava a cerimônia. Vicente Tavares aceita Carmen Oliveira como sua esposa para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito. A voz saiu firme, sem hesitação. Carmen Oliveira aceita Vicente Tavares como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza. Saíram da igreja sob chuva de arroz. As pessoas aplaudiam, e enquanto subiam na charrete decorada, Vicente olhou para trás uma última vez. O juiz Sampaio estava na porta da igreja, a expressão ilegível. Mas ao lado dele, Renato olhava com ódio puro. A guerra talvez tivesse acabado, mas novos inimigos tinham sido feitos. E Vicente sabia que precisaria ficar vigilante. Mas por agora, por este momento perfeito, ele apenas segurou a mão de sua esposa. Olhou para o filho nos braços dela e permitiu-se ser feliz. A vida tinha lhe dado uma segunda chance, e desta vez ele não ia desperdiçar. 6 meses depois do casamento, a fazenda Santo Antônio estava irreconhecível. Carmen tinha ganhado peso.
Os olhos não tinham mais aquele vazio assustado e ela se movia pela fazenda, com a confiança de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Vicente acordava todo dia e por alguns segundos ainda estranhava não estar sozinho. Mas era um estranhamento bom. Ouvia Carmen cantarolando na cozinha enquanto preparava o café. Ouvia Samuel balbuciando no berço. E sentia o peito aquecer com algo que tinha esquecido como era: pertencimento. Numa manhã de dezembro, com o sol já nascendo forte, Vicente estava no curral ajudando seu Juvenal com as vacas quando ouviu gritos vindos da casa. Largou tudo e correu. Encontrou Carmen na varanda, saltitando de alegria, Samuel no colo. Seu Vicente, olha o que ele fez. O que foi? Tá tudo bem? Ele engatinhou. Samuel engatinhou pela primeira vez. Ela estava radiante, os olhos brilhando de orgulho maternal. Eu botei ele no chão da sala e ele foi até o sofá sozinho. Meu filho engatinhou. Vicente sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Pegou Samuel das mãos de Carmen e ergueu o menino no ar. Olha só você, pequeno. Já tá virando homem grande. Samuel deu uma gargalhada gostosa, aquela risada de bebê que é pura alegria. E Vicente sentiu lágrimas nos olhos. Era pai, de verdade, não só no papel, não só na lei, mas no coração. Aquele menino era dele, tanto quanto seria se tivesse o mesmo sangue. A gente precisa comemorar, Carmen disse, os olhos também marejados. Fazer um bolo, chamar Dona Maria, chamar seu Juvenal. A gente faz melhor que isso. Vicente colocou Samuel no chão e pegou as mãos de Carmen. A gente leva ele para conhecer sua mãe. O sorriso de Carmen vacilou. Minha mãe? Você tem falado dela todo dia esses meses. Eu sei que você sente falta. Eu sei que dói não poder mostrar seu filho para ela. Vicente acariciou o rosto dela. Então hoje a gente vai. A gente pega a charrete, leva Samuel e você apresenta seu filho para Dona Neuza. Carmen começou a chorar. Mas e se meu padrasto estiver lá? E se ele fizer escândalo? Então eu lido com ele. Você é minha esposa, Samuel é meu filho, e a sogra tem direito de conhecer o neto. Uma hora depois, eles estavam na charrete, subindo a rua de terra que levava à casa humilde onde Carmen tinha crescido. Era um casebre pequeno, de taipa, com telhado de zinco remendado. Carmen apertou a mão de Vicente, nervosa. E se ela me rejeitar? E se ela tiver vergonha de mim? Mãe não tem vergonha de filha. Mãe sente saudade. Bateram na porta. Houve um silêncio. Depois passos arrastados. A porta se abriu e Dona Neuza apareceu. Mais velha do que Vicente esperava. Curvada, os cabelos brancos presos num coque apertado, os olhos cansados de quem sofreu demais. Quando viu Carmen, ficou paralisada. Carmen? Minha filha? Oi, mãe. Dona Neuza soltou um grito e puxou a filha para um abraço apertado, soluçando. Minha menina, eu pensei que você tinha morrido. Eu rezei todo dia, todo santo dia, para Deus te proteger. Deus me protegeu, mãe. Me mandou um anjo. Carmen se afastou e apontou para Vicente. Esse é meu marido, Vicente Tavares. A gente casou na igreja, mãe. Tudo certinho, tudo abençoado. Dona Neuza olhou para Vicente com gratidão nos olhos. O senhor casou com minha filha? Assumiu ela e a criança? Orou segurando o neto, beijando o rostinho gordo, acariciando os cabelinhos escuros. Meu neto lindo, que bebê bonito, que bebê saudável. Passaram a tarde toda ali. Dona Neuza preparou café, trouxe bolo de fubá que tinha feito de manhã, e não parava de olhar para Samuel como se fosse um milagre. Carmen contou tudo. O parto no casebre, como Vicente a tinha salvado, o casamento, a vida nova na fazenda. E Dona Neuza chorava e ria ao mesmo tempo. Eu queria ter sido mais forte, a mãe disse, segurando a mão de Carmen. Queria ter te defendido, mas o Zé
Ele é violento. Ele teria te machucado pior se eu tivesse deixado você ficar. Eu sei, mãe. Eu nunca culpei a senhora. Nunca. E o Renato? Aquele desgraçado. Ele deixou vocês em paz? O pai dele é juiz, então tem influência. Mas o Vicente resolveu. Carmen olhou para o marido com admiração. Ele protegeu a gente. Dona Neuza pegou a mão de Vicente. Obrigada. Obrigada por cuidar da minha filha. Por dar para ela o que eu não consegui dar. A senhora deu o mais importante, Dona Neuza. Deu amor. O resto é só consequência. Estavam saindo, já com o sol começando a se pôr, quando o padrasto de Carmen apareceu. Zé era um homem baixo, gordo, com cheiro de pinga e olhos amarelados de fígado doente. Quando viu Carmen, seu rosto se contorceu de raiva. O que essa vagabunda tá fazendo aqui? Vicente se colocou na frente de Carmen instantaneamente. Cuidado com a língua. Essa moça é minha esposa. Esposa? Zé deu uma risada rouca. Você casou com essa? Sabe que ela já foi usada, né? Que tem um bastardo de outro homem? Sei. E não me importo. Samuel é meu filho, no coração e na lei. Vicente deu um passo à frente. E se eu ouvir você falando da minha família de novo, se eu souber que você encostou um dedo na Dona Neuza por causa dessa visita, eu volto aqui. E não vai ser para conversar. Zé olhou para Vicente, um homem mais alto, mais forte, mais sóbrio, e recuou. Podem ir, e não voltem. A gente volta quando a gente quiser, porque Dona Neuza tem direito de ver a filha e o neto. Vicente ajudou Carmen a subir na charrete, e você não vai impedir. Foram embora deixando Zé bufando de raiva, mas impotente. No caminho de volta, Carmen chorou de alívio e felicidade. Eu vi minha mãe. Ela conheceu Samuel. Isso é mais do que eu sonhei. E você vai ver ela de novo. Toda semana, se você quiser. Ninguém vai te impedir. Carmen se inclinou e beijou Vicente. Foi um beijo diferente dos outros. Mais longo, mais profundo, carregado de sentimento. Quando se separaram, ela sussurrou. Eu te amo. Vicente congelou. Era a primeira vez que ela dizia. O quê? Eu também te amo. Acho que tem um tempo já, só tinha medo de admitir. Beijaram-se de novo ali na charrete, enquanto Samuel dormia no colo dela e os cavalos seguiam o caminho conhecido de volta para casa. Se você está emocionado com essa história, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém. E clica na próxima história que vai aparecer na tela. Tem muitas outras histórias do interior brasileiro esperando por você. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Vicente. Carmen não era mais apenas sua esposa no papel, era sua companheira de verdade. Eles tinham desenvolvido uma rotina gostosa. Acordavam cedo, tomavam café juntos enquanto Samuel brincava no chão. Vicente ia trabalhar na lavoura. Carmen cuidava da casa e do filho. À tarde, sentavam-se no alpendre, Vicente com Samuel no colo, Carmen costurando, e conversavam sobre tudo e nada. À noite, depois que Samuel dormia, eles ficavam na sala lendo juntos. Vicente tinha começado a ensinar Carmen a ler melhor, e ela devorava livros com fome de quem passou a vida sem acesso a conhecimento. E quando iam dormir, não iam mais para quartos separados. Dormiam juntos, abraçados, uma intimidade que tinha crescido naturalmente do carinho e da confiança. Samuel estava com 1 ano quando deu seus primeiros passos. Foi numa tarde de domingo, na sala, com Vicente e Carmen sentados no sofá. O menino estava apoiado na mesinha de centro e de repente largou, cambaleou 3 passos na direção dos pais e caiu no colo de Carmen. Os dois explodiram em aplausos e risadas. Samuel, orgulhoso, bateu palminhas também, sem entender direito, mas feliz com a reação. Nosso filho andou, Carmen gritou, abraçando o menino. Nosso filho, Vicente repetiu, saboreando as palavras. E era verdade. Samuel não chamava ele de seu Vicente. Chamava de papai. Tinha aprendido sozinho, naturalmente, porque era isso que Vicente era. Papai. Foi nessa época que Carmen descobriu que estava grávida de novo. Ela contou para Vicente numa noite,
nervosa, sem saber como ele reagiria. E se o senhor não quiser? E se for muito cedo? Vicente a puxou para um abraço apertado. Eu quero, claro que eu quero. Mais um filho. Nossa família crescendo. Ele colocou a mão na barriga ainda lisa dela. Eu tô feliz, Carmen. Mais feliz do que merecia. Você merece toda a felicidade do mundo. A gravidez foi tranquila. Diferente da primeira, onde Carmen tinha passado fome e medo, agora ela era cuidada. Vicente trazia frutas frescas da cidade. Dona Maria preparava comidas nutritivas. O doutor Augusto, que tinha pedido desculpas por ter inicialmente ficado do lado do juiz Sampaio, fazia visitas regulares. E numa manhã de setembro, com a ajuda da parteira e de Dona Maria, Carmen deu à luz uma menina. Uma menina perfeita, de olhos claros como o pai e cabelos escuros como a mãe. Como a gente vai chamar? Carmen perguntou, exausta, mas radiante, segurando a bebê. Vicente olhou para a filha, sua filha de sangue, a primeira, e sentiu uma emoção avassaladora. Conceição, se você concordar, em homenagem à minha primeira esposa. Porque sem ela, sem aquela dor, eu nunca teria te encontrado. Carmen sorriu. Conceição Tavares, é perfeito. Samuel, com 2 anos agora, ficou fascinado com a irmãzinha. Queria segurá-la o tempo todo, beijava o rostinho dela, trazia seus brinquedos para ela. Vicente observava os filhos, plural, filhos, e mal podia acreditar que aquela era sua vida agora. 1 ano depois, a fazenda estava prosperando. As colheitas tinham sido boas, o gado saudável, e Vicente tinha conseguido comprar o terreno vizinho, expandindo a propriedade. Mas mais importante que isso, a casa estava cheia de amor. Numa tarde de domingo, depois da missa, eles estavam voltando para a fazenda quando viram um homem sentado na porteira. Quando se aproximaram, Vicente reconheceu. Era Renato Sampaio. Mas algo estava diferente. Renato estava magro, sujo, a roupa rasgada, o rosto marcado por hematomas recentes. Não tinha mais nada da arrogância de antes. Vicente parou a charrete, tenso. O que você quer aqui? Renato se levantou com dificuldade. Eu vim pedir desculpas. Carmen apertou a mão de Vicente, nervosa. Os filhos estavam dormindo no banco de trás da charrete. Desculpas. Vicente desceu, desconfiado. Depois de tudo que você fez? Eu sei que não mereço perdão. Eu sei que fui um covarde, um mentiroso, Renato engoliu seco. Meu pai morreu mês passado. Ataque do coração. E antes de morrer, ele me contou tudo. Contou que ele tinha usado chantagem para me proteger. Contou os segredos que o senhor tinha descoberto. Contou que ele tinha mentido a vida toda, inclusive para mim. Olhou para Carmen com olhos cheios de lágrimas. Eu descobri que não sou filho legítimo do juiz, que sou filho de um estupro, que minha mãe biológica era uma empregada que meu tio violentou, e que eu fiz a mesma coisa. Cometi o mesmo crime que meu tio. Usei você, Carmen. Prometi amor e te abandonei. E isso me destrói todo dia. Carmen desceu da charrete devagar. Por que você tá me dizendo isso agora? Porque eu queria que vocês soubessem que eu sei. Sei que Samuel é meu filho de sangue. Mas sei que ele nunca vai ser meu filho de verdade. Porque eu não merecia ele. Renato olhou para Vicente. E eu queria agradecer. Por fazer o que eu não tive coragem de fazer. Por assumir. Por cuidar. Por ser homem. Houve um longo silêncio. Então Vicente falou, a voz firme. Samuel é meu filho, no coração e na lei. E isso nunca vai mudar. Eu sei. E não vim pedir nada. Não vim reivindicar nada. Só vim dizer que eu admiro vocês. Que vocês construíram algo bonito. E que eu sinto muito, muito mesmo, pelo que eu fiz.
Carmen olhou para aquele homem que um dia ela tinha amado, que tinha quebrado seu coração, que tinha quase destruído sua vida. E sentiu nada, nem raiva, nem dor. Apenas uma leve tristeza por quem ele poderia ter sido, mas escolheu não ser. Eu te perdoo, Renato. Não por você, mas por mim. Porque eu não quero carregar raiva dentro de mim. Quero só carregar amor. Renato chorou. Obrigado. Obrigado mesmo. Ele se virou para ir embora, mas parou. Cuida bem dele, do Samuel. Ele tem sorte de ter vocês como pais. Tem. E a gente tem sorte de ter ele como filho. Eles viram Renato ir embora, cambaleando pela estrada de terra. Carmen se encostou em Vicente, que a abraçou por trás. Você tá bem? Tô, porque eu olho para ele e vejo que eu escapei. E olho para você e vejo que eu ganhei. A gente ganhou um ao outro. Voltaram para casa, para os filhos que acordaram e começaram a fazer barulho. Para a vida que tinham construído, tijolo por tijolo, beijo por beijo, escolha por escolha. 5 anos depois, a fazenda Santo Antônio era conhecida em toda a região, não só pela produção, mas pelo amor que transbordava dela. Vicente e Carmen tinham mais 2 filhos, um menino chamado Pedro e uma menina chamada Ana. Samuel, com 7 anos, ajudava o pai na fazenda e ia à escola na cidade. Conceição, com 5, era a princesinha da casa, mimada por todos, mas de coração bom. Dona Neuza tinha se mudado para uma casinha que Vicente construiu na propriedade depois que Zé morreu. Cirrose, o fim inevitável de quem bebe demais. A avó passava os dias cuidando dos netos, feliz de finalmente ter a família reunida. Numa tarde de verão, com o sol se pondo alaranjado sobre as montanhas, Vicente e Carmen estavam sentados no alpendre, observando as crianças brincarem no terreiro. Samuel ensinava Conceição a empinar pipa. Pedro e Ana corriam atrás das galinhas, rindo. Você é feliz? Vicente perguntou de repente. Carmen olhou para ele, para o marido que tinha salvado sua vida e depois preenchido ela com amor. Muito. Mais do que achei que seria possível. E você? Eu tô completo. Pela primeira vez na vida, eu tô completo. Ele pegou a mão dela. Você sabe que eu te amo, né? Mais do que as palavras conseguem dizer. Eu sei. E eu te amo também. Você e nossa família. Essa família linda que a gente construiu de dor e transformou em alegria. A gente fez algo bonito, não fez? Fez. Mesmo começando da forma mais feia possível, a gente fez algo lindo. Samuel veio correndo até eles. Pai, mãe, olha a pipa! Tá voando super alto. Vicente puxou o filho para o abraço. Tá mesmo, campeão. Você é bom nisso. É porque o senhor me ensinou. Samuel sorriu, depois correu de volta para brincar. Carmen encostou a cabeça no ombro de Vicente. Sabe o que eu acho? Acho que a gente não foi salvo naquela noite de tempestade. A gente foi encontrado. Encontrado um pelo outro. Encontrado pela vida que merecíamos ter. É uma forma bonita de ver. É a forma verdadeira. E ali naquele alpendre, com o sol se pondo e as crianças rindo, com a vida pulsando em cada canto daquela fazenda, Vicente e Carmen entenderam a maior lição de todas, que família não é sobre sangue. Família é sobre quem fica, quem escolhe. Quem ama mesmo quando é difícil. Quem constrói junto, tijolo por tijolo, beijo por beijo, escolha por escolha. Samuel não era filho do sangue de Vicente, mas era filho do coração. E no final, o coração é o que importa. A tempestade que tinha trazido Carmen e o bebê sem nome até Vicente naquela noite de junho tinha sido a maior bênção disfarçada que ele poderia ter recebido. Porque daquela noite de tragédia nasceu uma família. Nasceu amor, nasceu vida. E se isso não era milagre, Vicente não sabia o que era. Me diz nos comentários, o que você achou dessa história de Vicente, Carmen e Samuel?
Você acredita que o amor pode nascer das situações mais improváveis? A resposta, como a família Tavares provou, é que sim. O amor não só pode nascer, ele floresce, mesmo na tempestade, especialmente na tempestade, porque às vezes é preciso a escuridão da noite mais fria para a gente ver as estrelas mais brilhantes. É preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. É preciso quebrar para reconstruir mais forte. E Vicente, Carmen e Samuel tinham quebrado, mas juntos tinham reconstruído. Não apenas suas vidas, mas seus corações. Não apenas uma casa, mas um lar. Não apenas uma família, mas um legado de amor que passaria de geração em geração. Essa é a história de como um fazendeiro solitário, uma moça abandonada e um bebê sem nome se tornaram uma família. De como a tempestade mais violenta trouxe a calmaria mais doce. De como o final mais improvável virou o começo mais perfeito. E se você está lendo isso, lembre-se, não importa quão escura seja a sua noite, não importa quão forte seja a sua tempestade, não importa quão perdido você se sinta, há sempre uma chance, há sempre esperança, há sempre alguém que pode te encontrar quando você está perdido. Às vezes, esse alguém aparece na chuva, com as mãos estendidas, pronto para salvar. E às vezes você descobre que enquanto estava sendo salvo, você também estava salvando. Porque no final, todos nós precisamos um do outro. Todos nós somos o Vicente de alguém, e o Carmen de alguém, e o Samuel de alguém. Todos nós merecemos uma segunda chance. Todos nós merecemos amor. Todos nós merecemos uma família. A história de Vicente Tavares, Carmen Oliveira e Samuel chegou ao fim. Uma jornada de abandono, redenção e maldição. Amor improvável e família escolhida no interior de Minas Gerais, em 1958. Que essa história inspire a todos que a leram a nunca desistir da esperança. Porque às vezes a salvação vem quando menos esperamos. Numa noite de tempestade, de mãos estendidas, pronta para transformar tragédia em milagre.